transmitida através da picada de um mosquito, o Aedes aegypti. Para combater esse inimigo da saúde pública, é preciso evitar que ele se reproduza. Recipientes que acumulem água limpa e parada são verdadeiros criatórios do mosquito. Além da dengue, o Aedes aegypti pode transmitir outra doença, o Zika vírus. Ele aparece no esperma, mas nós ainda não sabemos por quanto tempo ele se mantém no líquido espermático. Há um caso bem documentado de transmissão do vírus pela via sexual. Mas acho que isso não é motivo para preocupação maior. A doença em si não é uma doença grave. 80% das pessoas que entram em contato com o vírus não tem nada, ou tem sintomas mínimos, que é um mal-estar, um pouquinho de cansaço, uma dorzinha articular, que a pessoa nem leva a sério porque passa depressa. Mesmo os 20% que tem um quadro clínico, o quadro clínico é caracterizado por uma febre baixa, 37,7, 37,8, um pouco de dor no corpo, dores nas juntas, dores musculares, dor de cabeça, uma dor nos olhos, uma conjuntivite e um vermelhão no corpo. A gente chama isso de um exantema e coceira. Esse é o quadro clínico. É um quadro desagradável, mas não é grave, porque isso desaparece rapidamente. Em 4 ou 5 dias, a doença regrediu. Depois de uma semana, no máximo, você está bem, não aconteceu nada. O problema foi o aparecimento dos casos do vírus nas mulheres grávidas. Isso sim é que é uma grande tragédia. O caso dessas crianças que nascem com microcefalia, com a cabeça diminuída, com o cérebro comprometido, com muitas calcificações cerebrais e com outros defeitos neurológicos, no nervo óptico, no nervo auditivo, e muitas dessas crianças vão ter problemas de visão e de audição. Esse é o grande problema. Uma pequena parte dos adultos, uma parte insignificante, eu diria, apresenta aquilo que a gente chama de síndrome de Guillain-Barré, que é uma ação provocada pelo próprio organismo. O organismo, para reagir contra o vírus, produz uma resposta imunológica que acaba atacando a bainha que recobre os nervos. Isso pode provocar dificuldade de movimento e até paraplegia, seguida de paralisia até de músculos respiratórios. É uma doença que regride, mas costuma levar tempo para a regressão. O grande problema mesmo são os defeitos que acontecem no feto durante a gravidez. Essa pergunta, infelizmente, a gente ainda não tem uma resposta exata. Estão começando a sair alguns estudos, vamos ter cada vez mais informações sobre esse risco. O que nós sabemos é que como esse vírus ele tem um tropismo pelo sistema nervoso central do feto, a gente pode estar associando a doença da zicovirose com essas malformações mais graves, mais complexas, ao início da gestação. Então, muito provavelmente, quando a infecção da mãe, e principalmente se essa infecção for sintomática, porque os números que a gente está vendo são em mães que tiveram o quadro clínico da zika virose. Então, quando esse quadro clínico ocorreu no primeiro trimestre de gestação ou no segundo trimestre de gestação, mas principalmente mais no início da gestação, o risco de ter malformação é maior. Agora, o número exato deste risco é que é um número ainda que nós estamos buscando. Existem já alguns relatos na literatura, mas não um número específico que dê para a gente já acreditar. A principal forma de prevenção da transmissão é o controle do mosquito, do Aedes aegypti. É um mosquito de ocorrência urbana, domiciliar, com hábitos diurnos. Então, algumas medidas são muito importantes. São as mesmas medidas que a gente usa para combater a dengue. São elas o controle do mosquito no domicílio, então evitar criadouros de mosquito. Também o uso de roupas de mangas compridas e calças compridas quando possível
e o uso diário e frequente do repelente, que deve ser utilizado da maneira correta, de acordo com as recomendações do fabricante que a gente tem na rótulo de cada produto. Não existe tratamento específico contra o Zika vírus, assim como a gente não tem um tratamento específico para dengue ou para chikungunya ou até mesmo febre amarela. O tratamento da infecção por Zika vírus é um tratamento de suporte, um tratamento à base de hidratação, repouso e uso de sintomáticos para aliviar febre e dor, devendo sempre um quadro febril com a possibilidade de infecção por dengue, não usar ácido acetil salicílico pelo risco de complicações hemorrágicas.